Muito bem, meus amigos, vamos lá com as informações desta terça-feira, dia 18 de novembro de 2025. Vamos lá, você pode participar do canal aí, deixando o seu like, clicando no joinha, pode se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição e você, a hora que receber a notificação aí, né, deixa o seu like, sempre, né, é muito importante, tá? E claro, se você estiver organizando alguma coisa aí no seu bairro, em algum lugar aí, manda para nós aqui, né? Vai promover alguma coisa, manda para mim aqui que nós estaremos divulgando para você aqui, tá bom? Um torneio de futebol, brincadeiras de crianças, eventos beneficentes, churrasco, bailes, rifas, né? Para as pessoas que estão precisando, para as comunidades. É sempre prioridade aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, tá bom? Tá valendo? Pois é, vamos começar falando da situação que tá todo mundo vendo aí, né? Na cidade de Ponta Porã, a Prefeitura Velha, né? Veio abaixo, ela foi vendida, né? E pelo que, não vou lembrar valor agora, mas ela foi vendida no período dos 2 anos em que o atual prefeito Eduardo Campos assumiu a prefeitura depois de que Hélio Pelufo foi para o governo do estado e deixou a prefeitura sob a administração do então vice-prefeito, que assumiu a prefeitura. E nessa gestão, o prédio, né, a esquina do prédio histórico da antiga prefeitura de Ponta Porã, a famosa Prefeitura Velha, né, ela foi vendida. Vendida como essa administração tem costume de querer vender os imóveis do município, como tem aí a intenção, né, da venda, por exemplo, da área do estádio Aral Moreira, e normalmente por valores que são bem abaixo do mercado, né, e que não se vê o retorno da venda desses imóveis no município, né? Vamos dizer que está em tal obra, em tal lugar, mas a prestação de contas mesmo não aparece, né? E o que tem que se registrar é que na época em que o imóvel, né, onde ficava localizada a Prefeitura Velha, que você está vendo as imagens aí, é só ruína agora, né? A história virou esse monte de ruínas aí, né? Esse monte de escombros aí, né? De entulhos aí. Essa é a história da Prefeitura Velha de Ponta Porã que restou. Por enquanto, porque daqui a pouco vão tirar todos esses entulhos daí também e nada mais vai restar. Quem tiver foto, guarda porque ficou, né? Ficou apenas nas fotos antigas. Alguém tem algumas imagens aí da prefeitura quando ela funcionava ainda aí nesse local, né? Ali na Rua Baltazar Saldanha, esquina com a Avenida Brasil. E voltando ao assunto, na época, né, em que o terreno foi vendido, porque um terreno para ser vendido ele precisa da aprovação do legislativo. E foi aprovado por todos os vereadores, né, sem contestação. Ou seja, não estão nem aí para os prédios históricos de Ponta Porã, né? É o que demonstraram. Pode até contestar, pode até dizer que não, mas cadê, né, alguém para defender o prédio histórico de Ponta Porã, que seria a Prefeitura Velha, onde funcionava a Casa dos Conselhos? Ela não estava abandonada, né? Mas essa sanha, essa vontade de vender os imóveis, essa tara maluca de vender os imóveis antigos do município, que não dá para entender, né? Não dá para entender. Por quê? Se o município tem outros meios de arrecadação, né? E aí vende o prédio da Prefeitura Velha, que era um prédio histórico, tinha muita história, um prédio que poderia ser usado até como museu, né? E poderia ser usado como estava usando, como a Casa dos Conselhos, para manter, né, o prédio. Poderia ter sido feito um trabalho de recuperação, de tombamento, mas não, né? A Prefeitura de Ponta Porã, nessa atual administração, optou por destruir. E aí tá aí, né? Destruída parte da história do município de Ponta Porã. O prédio da Prefeitura Velha é esse monte de escombro que você está vendo aí.
Infelizmente, né? Nós vivemos num município em que as nossas autoridades não respeitam a história, não respeitam os prédios históricos, né? Apenas querem vender. Assim como tentaram e tem, né, infelizmente, a venda liberada do estádio Arão Moreira. Por isso que eu falo, não venderam na primeira oportunidade porque a repercussão foi muito grande. O povo não gostou. E eu espero que o povo não deixe isso acontecer, né, de novo, porque a Prefeitura Velha já foi, né? Aquele embustezinho lá do Horto Florestal, do campo do Horto Florestal, eu não estou falando que a benfeitoria lá é ruim. Eu só estou dizendo que aquela área lá não tem capacidade para ser estádio municipal. Ainda mais de uma cidade com o porte de Ponta Porã. Porque se fizerem isso, estão tratando Ponta Porã como uma cidadezinha sem importância, que não pode ter um estádio adequado, que é o estádio que Arau Moreira, que perfeitamente você pode fazer ali uma arena, mas muito se cogitou a venda dela para a construção de um residencial, de um condomínio ali naquela área. Falaram até que o estádio Arau Moreira estaria atrapalhando o desenvolvimento dessa área central já, né, do município. Como se as grandes cidades não tivessem estádios em seus grandes bairros, né? E a gente lamenta porque não vimos ninguém debater sobre a venda dessa área histórica do município e só podemos chegar à conclusão de que nossas autoridades não respeitam a história de Ponta Porã. A história no papel, só no papel, respeitar não tem muita lógica, né? Agora, um prédio histórico como era a Prefeitura Velha e que, na minha opinião, e de muitos também, tenho certeza, não tinha a necessidade de ser vendido, foi demolido, sem que nenhum vereador contestasse. Sem que o Ministério Público também contestasse, porque teria que contestar, né? E foi feito na surdina, porque quando viu já tinha sido vendido e os moradores, se alguém fosse contra, não podia, né? No caso do estádio Arau Moreira, voltando a ele, quem fez e iniciou um movimento aí forte foi o Genesi Bezerra, né? E no caso da Prefeitura Velha, não se teve esse tempo para alguém tomar a frente e questionar a venda. Agora já não é mais uma área do município, é uma área particular, provavelmente alguma empresa vai se instalar por ali, né? Eles não têm nada a ver com isso, com esse descaso das autoridades com a história do município. Eles vão construir num prédio onde eles compraram e adquiriram, né? Agora, volto a repetir, estamos lidando com autoridades que não respeitam a história do município. Vamos lá, com mais informações aqui, agora falando das questões em que vem pegando bastante também, principalmente depois daquelas operações daquela operação, né, no Rio de Janeiro, a Operação Contenção. E as facções se espalham pelo país, né? E a parte boa da Polícia Federal, né, está agindo, né? Agiu e impediu ataques a autoridades no Rio Grande do Sul e desmantelou um núcleo financeiro de uma facção lá no Rio Grande do Sul, né? A operação no Vale dos Sinos bloqueou 3 milhões de uma organização criminosa. Na verdade não é a Polícia Federal, a Polícia Civil, né, do Rio Grande do Sul, né? Foi uma ofensiva da Polícia Civil do Rio Grande do Sul que desmontou parte da estrutura financeira de uma facção com atuação no Vale dos Sinos. Batizada de Operação Sentinela, a ação identificou conversas que mencionavam ataques contra agentes públicos. Integrantes da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário figuram entre os alvos das ameaças. O Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico, DENARC, no Rio Grande do Sul, liderou a operação com o apoio das polícias rodoviárias federal e estadual. A ação ocorreu ontem e mobilizou 70 agentes da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro e da Divisão de Inteligência. A coordenação ficou a cargo dos delegados Adriano Nonenmacher e Rafael
Liedtech, né? Liedtech, nomezinho complicado. Ao todo, a operação cumpriu 29 medidas cautelares. E a Justiça autorizou o bloqueio de contas bancárias, mandados de busca e apreensão e a indisponibilidade de veículos, e o valor do bloqueio, né? O valor que foi bloqueado, chegou aí a 3 milhões de reais. 10 pessoas receberam ordens de prisão. A polícia indica que os detidos ocupavam cargos de gerência dentro da organização. Eles, segundo a polícia, têm ligação com alvos da operação Borgata, que foi deflagrada em 2019, quando 10 milhões de reais em bens foram apreendidos pelas forças de segurança no Rio Grande do Sul. E durante a nova ofensiva, os agentes apreenderam drogas, celulares e 3 veículos. Outros 7 automóveis foram tornados indisponíveis por decisão judicial. As investigações revelaram diversas táticas de lavagem de dinheiro. Entre os métodos, a polícia identificou o uso de contas de passagem, empresas de fachadas e depósitos fracionados. Os criminosos também negociavam veículos em nome de terceiros para ocultar o patrimônio. Segundo o delegado Alencar Carraro, a operação atinge diretamente o coração do esquema de lavagem que é ligado ao narcotráfico no estado do Rio Grande do Sul. E a estrutura, segundo ele, empregava dissimulações estruturadas e triangulações para burlar os órgãos de controle e dar aparência legal a recursos de origem ilícita. Então, o crime organizado no Rio Grande do Sul sofre um grande golpe, né? Um grande abalo. Enquanto isso, o governo brasileiro, né, através do seu ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que antes de ser ministro da Justiça era ministro do STF, do Extremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, defendem bandidos porque, segundo ele, né, o Lewandowski, ele compara classificar facções como terroristas a crime de lesa pátria. É isso mesmo que o senhor ouviu. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que governadores falharam redondamente no enfrentamento às facções criminosas. Segundo ele, abre aspas para o ministro da Justiça do desgoverno, cite um governo de estado que tenha sido bem sucedido na luta contra o crime organizado. Foi o que ele questionou em entrevista ao Portal J. Ele condiciona o enfrentamento do crime organizado às propostas de lei do governo Lula. Tem que aprovar a PEC da segurança pública, quer tirar o poder dos estados. Tem que aprovar a lei antifacção, senão não há condições de intervir, foi o que ele declarou. E mencionou a assinatura em sua gestão à frente do Ministério da Justiça de mais de 12 acordos do Executivo Federal com organismos como o Mercosul, Interpol, Europol, Ameripol e em negociações bilaterais. O Lewandowski classificou o PL antifacção como um projeto muito bem pensado, inspirado nas experiências da Itália e fruto de 6 meses de discussões com entidades acadêmicas, Ministério Público, magistrados e polícias. Ele criticou o texto alternativo do relator da Câmara, Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, que por acaso é um dos que enfrentam, né, as facções no estado de São Paulo. E ele falou que esse texto alternativo, né, do Guilherme Derrite peca pela técnica legislativa. O ministro também é contra equiparar facções criminosas a grupos terroristas. Segundo ele, seria até uma atitude de quase um crime lesa pátria. Palavras do ministro da Justiça. Porque, segundo ele, seria escancarado as portas do Brasil para uma eventual intervenção estrangeira. Eles têm um medo danado, né? O relator Derrite acabou retirando essa proposta do projeto, né? Sobre a resistência de estados à atuação de forças federais, o ministro criticou o argumento de que a União não deve atuar em crimes comuns. Segundo Lewandowski, o governo federal nunca teve responsabilidade constitucional sobre sobre os crimes comuns, né? E o que agora é cobrado é por uma atribuição que sempre coube aos governos estaduais. Subir morros, comunidades, lutar contra furto e o roubo de celular, assalto a banco, violência urbana. Isso não é papel da Polícia Federal, segundo disse o Lewandowski. Mas eles querem tirar, né, essas decisões
de confrontamentos, né, e poder de polícia dos estados. Com que objetivo? Como as facções deixaram de ter caráter local e passaram a atuar internacionalmente, Lewandowski afirma que as soluções são mais complexas e demoradas. Segundo ele, não existe bala de prata nem uma poção mágica para acabar com o crime organizado, e menos com as facções criminosas. Ele afirmou a necessidade de ações integradas entre países e órgãos nacionais. Mas, na verdade, criticou muito, né, a ação efetiva e de sucesso, né, do governo do Rio de Janeiro, por exemplo, na Operação Contenção. Ele foi um dos críticos. E não concorda, né, em classificar como as facções como terroristas, né? Bom, né, cada um tem o seu ponto de vista, mas eu acho que isso aí é defender bandido e é o que o atual governo faz e faz muito bem, né? Vamos lá falar dos nossos parceiros comerciais, falar da Coop Home Office, que é uma empresa que vem aí trazendo algo fantástico para Ponta Porã, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado e perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendimento, o empreendedorismo, né? Também mais tempo para a família, né? E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar e empreender em Ponta Porã com a Coop Incorporadora e Construtora, né? Para você que ainda não conhece, muito difícil um ponta poranense, um fronteiriço não conhecer hoje o prédio da Coop Home Office, que vai ganhando forma, né? Está aí com 3 anos e 11 meses de obras ininterruptas, já em fase de conclusão. E você pode conhecer, né? Está localizado ali no quarteirão, na Deputada Aron Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. Você pode conhecer, né, através do nosso plantão de vendas. Você vai chegar, acessar o nosso plantão de vendas, os nossos profissionais, pela Rua Deputada Aron Moreira, entrando no prédio do Supermercado Bom Gosto. E antes de você subir para o segundo piso, ali no térreo, você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E, né, ali você vai encontrar os nossos profissionais do plantão de vendas. Eles vão estar sempre receptivos, vão recepcionar você da melhor forma possível. Você vai conhecer todo o projeto, a planta do projeto. Você vai entender como é que vai funcionar o prédio a partir da sua inauguração. E, é claro, você vai perceber que é perfeitamente possível, é um sonho perfeitamente possível você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? Então é a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e deixar mais moderna a nossa princesinha dos Ervais. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Está ali exatamente na esquina das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está o Bob's Ponta Porã. É o Bob's Ponta Porã, né? Que é uma marca renovada, jovem, e aberta, que entende o contemporâneo, né? E vem para essa fronteira Brasil-Paraguai, né? Com o Bob's Nacional, com essa trajetória de mais de 70 anos, que dá experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's, com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br. E lá você vai rolar um pouquinho a página para baixo e vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Ali você vai preencher seus dados, nomes, endereço e tal, e você vai gerar cupons promocionais. Cupons que você pode, por exemplo, ganhar 10% aí
no trio chicken filé e no trio chicken bacon de responsa, ou, né, um dos dois, no trio chicken filé ou no trio chicken bacon de responsa. Por que trio? Porque ele vem, né, o chicken filé, vem a batata e vem o refrigerante. E no chicken bacon de responsa vem o sanduíche, vem a batata e vem o refrigerante. E você tem outras também promoções no resgate dos cupons, por exemplo, o leve mais por menos, né, no resgate do cupom. Você tem também outras promoções, como pagar o 4 por R$ 21,90. O que é o 4 por R$ 21,90? É o sanduíche Bob's Burger ou o cheeseburger, acompanhado, né, da batata palito pequena, do sundae e do refrigerante. Então é o 4 por R$ 21,90. E é claro que no cardápio aí você vai ter muita coisa. Por exemplo, no cardápio de sanduíches, você vai encontrar vários sanduíches deliciosos aí, por exemplo, como o Bob's Classic, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o baconzudo Chicken Crisp, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé. E você também tem aí o Crispy Bacon, o Bob's Costela e o maravilhoso Bob's Costela 2 queijos e bacon, né? Fantástico. E você tem também a sobremesa, né? Os shakes, vários sabores aí, por exemplo, você vai ter o milkshake festa de granulados, milkshake caramelo, o Bob's Max caramelo, você vai ter o milkshake caramelo café, o colherudo shake morango, o colherudo Max morango, o colherudo shake nuts, o colherudo Max nuts e o delicioso milkshake de paçoca. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está ali, nas esquinas das avenidas Brasil e Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que veio para ficar, para a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Seguindo com as informações, rapaz, deu o que falar, né? Ontem, a fala do premier alemão, né? Sobre as condições da COP30, né? Da COP30 lá em Belém do Pará. E aí o povo ficou bravinho, né? Com o alemão, porque segundo eles, ele foi xenófobo, ele foi preconceituoso, né? Agora, falar a verdade, virou tudo isso aí, né? Virou tudo isso aí. É incrível, né? Como, né, a imprensa, a velha imprensa, defende o atual governo, né? Não é exagero nenhum você dizer que não tinha estrutura nenhuma, ou se nenhuma, não tinha estrutura adequada para receber tal evento lá em Belém do Pará. E o governo foi avisado, foi um desastre essa COP30, né? Um desastre internacional. E os governo, né, os petistas, os jornalistas petistas, a militância, eles não vão aceitar nunca que foi um fracasso, né? E o Lula, para variar, falou um monte de besteira hoje de novo, né? E ele comentou a declaração de alívio do chanceler alemão Friedrich Merz, né, de ter retornado ao seu país após participar da COP30 em Belém. E o petista conseguiu se superar e disse que o chanceler alemão deveria ter ido a um boteco no Pará. Sair de Berlim para ir para um boteco. É só o Lula mesmo, né? Mas tem que deixar ele falar, né? Eu sou de acordo, tem que deixar falar. Outra que tem que deixar falar é a primeira dama, né? Como alguns aí chamam de primeira desgrama. A esbanja, que sempre se metendo onde não devia e onde certamente não foi chamada, dessa vez ela resolveu responder ao chanceler alemão Friedrich Merz. Ela disse que o chanceler não, ontem ele viralizou, né, ao fazer comentários sobre a visita da comitiva alemã a Belém durante a COP30, e ele relatou que todos ficaram muito satisfeitos, aliviados em deixar a capital paraense. De fato, né? De fato, o evento foi um gigantesco fiasco. Só não aceito por quem organizou, né? E gastou muito para isso. E já, para variar, abriu a boca numa entrevista a uma emissora de TV dizendo o seguinte: acho que ele não viveu a COP.
Chegou aqui, entrou em uma sala com ar-condicionado e não viveu a COP. A proposta da gente fazer a COP na Amazônia foi justamente para que as pessoas pudessem presenciar o que é esse território. Já fui em 2 COPs e é isso que acontece. As pessoas entram, ficam em uma sala discutindo a vida das pessoas que estão lá fora. Ele não deve ter vivenciado, não deve ter tomado um tacacá, não deve ter ido a um carimbó, ido a uma aparelhagem. Foi feliz a fala dele. É nisso que eles pensam, né? É só nisso que esses malucos pensam, né? Em comer, beber, né? Na discussão do clima mesmo, quase zero. Quase zero. E teve mais gente, né? Defendendo a esquerda. E o prefeito do Rio, por exemplo, fez um ataque considerado até sórdido ao chanceler alemão e depois ele correu para apagar o post. Só que o print é eterno. E essa falta de compostura ela é bem característica desse povo do sistema, desse povo de esquerda, né? O tal nervosinho atacou duramente o chanceler alemão Friedrich Merz num assunto que não lhe compete, nem lhe diz respeito e conseguiu ser pior que a Janja, né? Eduardo Paes chamou o primeiro-ministro da Alemanha de nazista e filhote de Hitler vagabundo em publicação no X. E a manifestação ocorreu hoje, né? Em resposta às críticas que o líder alemão fez sobre Belém. A postagem com os insultos foi posteriormente removida da plataforma, mas o Paes publicou depois uma nova mensagem já em tom conciliatório, dizendo já ter dado sua desabafada, né? Fiquem tranquilos no Itamaraty, viva a amizade Brasil e Alemanha, que me emociona. Sentiu, né? Sentiu que fez besteira. Agora, o chanceler, ele fez alguns comentários, por exemplo. Qual o comentário que ele fez? Um dos comentários, né? Bom, vamos seguindo em frente, né? Vamos seguindo em frente. Aqui é meio ao vivo, né? Chega o pessoal, vamos conversando, praticamente ao vivo aqui. E às vezes você leva cada susto, né? Porque você tá aqui concentrado no vídeo e aparece, né, as pessoas, e aí são, às vezes, os nossos seguidores, né? Quem conhece, né, o nosso local, nos procuram, né, para nos trazer algumas informações, nos trazer alguns eventos que estão sendo promovidos, e às vezes, né, na concentração aqui alguém bate, né, na porta, alguém, e acaba que, né, a gente tendo que parar aqui, mas faz parte, né, é isso mesmo, né, nós fazemos para que as pessoas nos tragam as informações, né, e seja ele de organizações de eventos, algumas coisas aí, né, estamos sempre prontos para atender aqui, tá bom? E nós estamos falando da COP30, né, uma marquise de concreto da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará desabou durante uma forte chuva na noite de ontem em Belém. O local está sendo usado como alojamento para mais de 3.000 indígenas que participam da COP30. A Defesa Civil do Pará interditou a chamada Aldeia COP. E na manhã de ontem, antes do ocorrido, os indígenas participaram ali de uma marcha paralela à COP30. E o ato marcou o Dia dos Povos Originários da conferência no inciso da segunda semana de programação, né? E aí eles não querem que seja criticado, né? Até as estruturas da COP30 não estão funcionando. E, em nota, o Ministério dos Povos Indígenas informou que um raio atingiu uma calha concretada, causando o desabamento. No momento do ocorrido, a sala atingida funcionava apenas como área administrativa e não como dormitório. Por isso, não havia ninguém no local durante o desabamento, para sorte, né? A marquise caiu do segundo andar com alguns aparelhos de ar-condicionado presos a ela. Porém, a queda dos escombros foi rente à construção e em uma área verde, aberta, que estava sem presença de pessoas, em decorrência da tempestade, segundo destrecho dessa nota. Mas isso é uma bagunça total, né? Uma bagunça total. Vamos parar de falar de bagunça, né? Continuar falando meio que na confusão, mas pelo menos em algumas informações mais concretas, porque a COP30 é uma inutilidade total do governo brasileiro para o mundo, né? E pela primeira vez, as complexidades que permeiam o problema causado pelos javalis ao setor agropecuário do Brasil
serão devidamente identificadas. Durante reunião do grupo de trabalho de javali, composto por diversas entidades do setor e gerido pelo sistema FAEP, realizada na última semana, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, anunciou a realização de uma pesquisa inédita sobre a presença do javali a nível nacional. Está causando muitos problemas, né? Mesmo sendo um problema antigo, a ameaça que o javali representa ao agronegócio brasileiro se baseia em achismos. Esse levantamento é fundamental para um diagnóstico fiel sobre os impactos do javali no meio rural, segundo afirmou o presidente interino do sistema FAEP, Agide Eduardo Meneghetti. Ele disse que até o momento não existem informações precisas de onde, quanto e como esse desafio está afetando o Brasil. E isso é grave, segundo destacou a fiscal, né, do MAPA, Juliane Galvani. O javali tem a caça liberada para o controle populacional no Brasil, pelo fato de ser um animal exótico, não ter predador e se reproduzir de forma descontrolada. E a autorização concedida pelo IBAMA em 2013 é uma alternativa que o país encontrou para diminuir os danos causados por essa espécie. O animal é responsável pela destruição de lavouras, transmissão de doenças, danos à vegetação nativa e a predação de animais endêmicos. E a pesquisa vai ser realizada a partir de 4 questionários digitais, que serão destinados a perfis diferentes de profissionais envolvidos nessa cadeia. Vale destacar que os questionários vão trabalhar no âmbito de pesquisa e não de fiscalização. O maior objetivo é que, a partir da correlação das informações obtidas, se possa criar políticas públicas eficientes, e a ideia é atingir o máximo de entrevistados para que se possa criar um panorama mais compatível possível, né, com a realidade, segundo destacou a Juliane. E a reunião também contou com representantes da Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, do Batalhão da Polícia Ambiental, do BPMA, né, do Instituto Água e Terra e do IBAMA. O sistema FAEP elaborou uma cartilha que expõe os riscos causados por javalis em diversos âmbitos e que acabam por implicar em prejuízos econômicos, ambientais e sanitários. O material de caráter orientativo contempla desde o histórico do animal selvagem no Brasil até as normas para o controle populacional de javalis por meio de caça. A ideia surgiu de uma reunião da Comissão Técnica de Suinocultura do Sistema FAEP e, para a elaboração, contou com a participação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, IBAMA, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, Instituto Água e Terra do Paraná, Associação Paranaense de Suinocultores e Sistema OCEPAR, além do Exército Brasileiro. E então o Brasil vai romper aí décadas de achismos, né? E vai lançar um diagnóstico nacional sobre os javalis. Na verdade, sobre o problema que os javalis causam, né, no agronegócio brasileiro. E que, por causa desse descontrole populacional de javalis, acontecem muitos problemas, né? Eles causam problemas sérios aí. Quem não causa problema sério e só levam soluções boas é a Solo Forte, né? A Solo Forte, que é um dos nossos anunciantes aqui, os nossos parceiros comerciais, e que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão. Trabalha sempre com foco no manejo para alta produtividade das lavouras. E tem em seus quadros aí profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E trabalha sempre, né? Sempre em colaboração estreita com pequenos e grandes produtores rurais em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E para isso se utiliza de decisões fundamentadas em dados para aumentar a produtividade e assim alcançar excelentes resultados juntos. E o diferencial, um dos diferenciais, porque são muitos, né, os diferenciais benéficos para o produtor rural, mas um dos diferenciais que mais chama a atenção é as equipes, né, da Solo Forte sempre, constantemente presente no campo. E isso garante um acompanhamento muito próximo, um acompanhamento personalizado de cada lavoura, dando segurança, né, aos produtores rurais. E outra questão de diferencial e muito bom para o cliente é que a Solo Forte está sempre preocupada com a segurança
e por isso implementa práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. Isso diminui muito os riscos de investimentos, protege os investimentos dos clientes Solo Forte, né? Por isso, essa confiança do cliente na Solo Forte. E nunca é demais dizer que a Solo Forte trabalha só com o que há de mais moderno e de melhor. Por isso, está sempre utilizando de tecnologias avançadas e práticas inovadoras, né? Para dessa forma aumentar a produtividade das lavouras e dessa forma garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E você que está ingressando aí na Escola Magsul, né? Para os ingressantes tem o Mag Bolsa Escola Magsul, ali na Magsul, né? Você vai concorrer ao Mag Bolsa Magsul 2025. Você não pode perder essa chance, né, de conquistar a sua bolsa de estudos. Apenas ingressantes, né? São 4 bolsas de 25% disponíveis, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. Olha só, né? Que oportunidade. A prova presencial vai ser no dia 29 de novembro, dia 29 deste mês, às 8 horas, lá no prédio sede da Escola Magsul. E você pode se inscrever pelo site magsul.edu.br. magsul.edu.br. Ali você pode consultar o edital das regras, as condições e assim, né, garantir a sua oportunidade de fazer parte da Escola Magsul, né? E é claro, né, que além da Bolsa de Estudo da Escola Magsul, né, tem também o Mag Bolsa das Faculdades Magsul, né? E que estão com inscrições abertas também, o Mag Bolsa das Faculdades Magsul, que tem aí 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 100%. Né? A prova presencial também vai ser no dia 29 de novembro, às 8 horas, lá no prédio sede da Escola Magsul. Então você pode conferir também as regras no magsul.edu.br, no site magsul.edu.br. Tem cursos presenciais, EAD, e semipresenciais em diversas áreas. Bom lembrar que a Mag Bolsa, a Faculdade Magsul, apenas para ingressantes, né? E o novo curso, né, de nutrição aí da Escola Magsul é a grande novidade, né? É a novidade que vai atrair, né, muitos estudantes, futuros profissionais da nutrição, né, aqui em Ponta Porã. Nutrição, o curso de nutrição, né, você pode transformar a sua paixão pela saúde em profissão, estudando, né, o bacharelado em nutrição na Faculdade Magsul e se preparando, né, para fazer a diferença na vida das pessoas. O curso é presencial, com a duração de 4 anos e o período é o período noturno. Pode se inscrever pelo site magsul.edu.br. Seguindo com as informações, vamos lá. O presidente Lula se reuniu com o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, no Palácio do Planalto, e o encontro aconteceu no momento em que o Lula discute a indicação de um nome para ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. O petista teria manifestado sua preferência por Jorge Messias para o STF e reforçado a intenção de querer ter o senador como candidato a governador de Minas Gerais em 2026, apoiando ou apoiado pelo seu governo, né? E o Pacheco disse que o Lula não pretendia ouvir. Ele afirmou que não pretendia se candidatar e que prefere encerrar sua vida pública em 2026. Na verdade, o Lula falou que ele não pretendia ouvir, né? Foi isso que o Pacheco quis dizer. E também afirmou que, desgostoso da vida, porque ele queria ser indicado, né? Que não pretende se candidatar, vai encerrar. E tem que encerrar mesmo, porque vai ser humilhado nas urnas, né? Não tem nem como. O senador Rodrigo Pacheco nunca mais. Só que ele ainda pode ter esperança do STF, porque segundo o relator da CPI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, ele anunciou que a comissão deverá ouvir o advogado-geral da União, Jorge Messias, sobre supostas comissões relacionadas ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sinirap-FS. A declaração foi feita hoje durante a reunião do colegiado. Segundo reportagens da imprensa, Messias teria ignorado alertas sobre o Sindicato
e evitado bloqueios judiciais contra a entidade em 2024. O sindicato tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Lula. E agora, né, segundo o Gaspar, tem a obrigação, né, de convidar ou convocar o senhor Messias para prestar depoimento nessa comissão sob pena de prevaricação, né? Foi o que disse. Tá bom então, né? Vamos ver até onde vai. E o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou nesta terça-feira pela absolvição do general Estevão Teófilo, ex-chefe de comando de operações terrestres do Exército. É o primeiro réu que Moraes vota para ser absolvido no processo do suposto golpe. Em sua denúncia, a Procuradoria-Geral da República afirmou que o Teófilo se utilizou de sua alta posição para apoiar as supostas ações golpistas. E o Moraes alegou ausência de provas. Estranho, né? Sabemos que, existindo dúvida razoável quanto à culpabilidade do réu, aqui nesse momento, indúbio para o réu, quanto ao réu, o meu voto é no sentido de absolvição por ausência de provas, não por ausência de autoria, por inexistência de materialidade, sim por ausência de provas. Então falta, em tudo falta provas, né? Em tudo falta provas. Seguindo com as informações aqui. Vamos lá. O governo do estado de Mato Grosso do Sul publicou um decreto no Diário Oficial do Estado de hoje, desta terça-feira, dia 18, né? Para alterar regras sobre consignação em folha de pagamento de servidores públicos civis e militares, estabelecendo novos limites, procedimentos e definições para empréstimos, financiamentos e antecipações. O novo decreto regula, né, os descontos autorizados diretamente na folha de pagamento de servidores. As principais mudanças são inclusão e detalhamento de novas modalidades de consignação, financiamento. O texto passa a permitir o seguinte: financiamento de saúde por planos oficiais, incluindo serviços médicos, hospitalares, odontológicos e compra de medicamentos, contribuições para a previdência complementar, amortização de empréstimos e financiamentos de instituições financeiras e de pagamento, operações de antecipação salarial sem cobrança de juros, desconto parcial quando não houver margem, caso o servidor não tenha margem suficiente para descontar integralmente a parcela do empréstimo consignado, o desconto será parcial, limitado, né, a margem disponível, e o restante deverá ser negociado diretamente entre o servidor e a instituição credora. Até para dar uma segurada nos empréstimos consignados aí, que tem derrubado muita gente, né? E tem atolado muita gente aí, né, nas dívidas. É complicado mesmo, né? Algumas regras são necessárias, né? Vamos falar de mais um parceiro comercial, vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, que está sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo, começando aqui pela fronteira, Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, mas já ultrapassando os limites dos municípios de Ponta Porã e também de Pedro Juan Cabalheiro, atuando aqui nos municípios de Mato Grosso do Sul, principalmente na região de fronteira, e nos municípios do departamento de Lamambai, já também ultrapassando aí as divisas dos departamentos, chegando ao departamento de Concepción, ao Chaco Paraguaio e em outros municípios no território paraguaio. É a Futura Soluções Agrícolas, né, que já está rompendo fronteiras aí e levando competência do seu trabalho para a América do Sul, aqui no Mato Grosso do Sul, no Paraguai, e também já entrando aí em outros municípios da região Centro-Oeste. E é o distribuidor oficial da Eurofilt, né? A Eurofilt, como é uma empresa especializada em fabricação de filtros para diesel de alta precisão, e está presente em mais de 12 países. E a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial, né, para o estado de Mato Grosso do Sul. A Futura está sempre preocupada com o homem do campo e por isso está trabalhando com máquinas e implementos agrícolas de alta precisão e também com venda de imóveis urbanos e rurais. A Futura Soluções Agrícolas fica localizada ali na rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, né? E também está localizado no quilômetro 8 da Ruta Quinta, em Pedro Juan Cabalheiro. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando e a AGESU.
E é um ambiente familiar, você vai ser bem recebido pelo Carlinhos Dalzacre e por todos os seus familiares ali na Conveniência Baturité. Um ambiente que você pode levar os amigos, tomar aquela gelada. Hoje está propício para um bom vinho, um bom uísque. De repente aquela cachaça de Minas que tem lá, aquela dose única, seladinha, né? Tem as raizadas, tem as saborizadas e as puras, que são as que mais saem, de acordo com o Carlinhos Dalzacre. E para você que não curte nem um pouquinho esperar, né, nas filas dos grandes supermercados, você pode ir até a Baturité Conveniências, que é uma conveniência muito sortida, e você vai ter de tudo ali, né? Você vai ter de tudo e com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Beleza? Fechou? Vamos para a parte esportiva, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que tem um jogo nesta terça-feira, já válido pela 34ª rodada do Brasileirão, Botafogo e Sport. E aí o campeonato segue amanhã com o Fla-Flu no Maracanã, às 20h30. Depois tem, no mesmo horário, na Vila Belmiro, Santos e Mirassol. Na Arena do Grêmio tem também, às 20h30, Grêmio e Vasco da Gama. Já na quinta-feira, no Alfredo Jaconi, às 15 horas, tem Juventude e Cruzeiro. Lá em Salvador, 17 horas, tem Bahia e Fortaleza. Na Neoquímica Arena, em São Paulo, tem clássico Corinthians e São Paulo, às 18h30. Às 20h30 da quinta-feira, no Castelão, tem Ceará e Internacional. Lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, tem Red Bull Bragantino e Vitória, às 18 horas da quarta-feira, dia 13 de dezembro, esse jogo aí, né? No dia 13 de dezembro também, tem Atlético Mineiro e Palmeiras na Arena MRV. É porque os dois estão envolvidos aí nas competições internacionais, né? O Palmeiras na final da Libertadores e o Atlético Mineiro na final da Sul-Americana. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no YouTube, no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.